Mas eu tenho um assunto aqui que é polêmico. Polêmico não, né? Mas um assuntozinho aqui de assembleias virtuais. Procurações. Quem tem a obrigação de fazer a análise dessas procurações? Porque, tipo assim, no nosso sistema hoje, você sobe uma procuração no momento que você quiser. Inicia, mesmo a Assembleia tendo iniciado, você sobe lá uma procuração, aí é onde a gente, de certa forma, desenvolveu o sistema para que ele ficasse mais próximo de uma Assembleia normal. Aí tem uma pessoa no sistema para poder fazer uma análise daquela procuração, e aí a Sim. gente valida e vincula aquela unidade àquele participante. Ao meu ver, assim, como uma assembleia presencial, a análise das procurações, ela é feita no início, né, da assembleia ali. E Se durante? uma pessoa, durante a assembleia, né, chegar com uma procuração e tudo, tem que ter uma pessoa responsável por fazer a análise dos requisitos básicos ali exigidos pela convenção de condomínio, né, para ela poder participar. Então, eu entendo que no virtual da mesma forma, né? Algumas vezes já aconteceu, não sei nem se foi com a Natália e tudo, mas, por exemplo, colocaram uma procuração e aí foi questionado se estava ou se não estava cumprindo os requisitos. Aí a presidência da mesa para a Assembleia e faz a análise se está cumprindo ou não está cumprindo, e aí se invalida ou não aquele voto. Né? Eu sou parte do... Agora também há controvérsias. Tem gente que acha que tem que ter um período, se a pessoa não cumpriu naquele período, acabou, ela não pode mais apresentar a procuração e não vai votar na Assembleia. Eu parto do princípio seguinte, que se é um condômino, né, que precisa ser representado, mesmo que a pessoa tenha chegado depois, está adimplente, está cumprindo os requisitos da convenção e do regimento interno, a gente precisa permitir o voto. Né? Mesmo que às vezes a gente tenha que parar um pouco e tudo, claro, se tiver uma pessoa a mais, ou seja, do jurídico, né? E aí o condomínio dedicado dispondo, por exemplo, de uma advogada que vai estar ali subindo aquilo, já agiliza ainda muito mais, né? Porque já está ali e, óbvio, se recorrendo ali à presidência da mesa quando precisar. Há quem entenda, por exemplo, que iniciou a assembleia, ninguém mais pode entrar, não pode apresentar mais procuração, porque não tem como analisar e tudo, etc. Eu já não parto desse princípio, né? Eu acho, a não ser que haja uma determinação expressa na convenção, no regimento interno, nesse sentido. Aí a gente tem que obedecer. Do contrário, eu acho que tem que subir, igual faz no condomínio dedicado, e analisar os requisitos, estando válido, estando adimplente, cumprindo os requisitos da convenção de condomínio, tem que deixar votar. Eu levantei esse Doutora, assunto aqui, só um minutinho, eu levantei esse assunto aqui, porque o que acontece? Na maioria das vezes, quando a gente vê um usuário subindo um arquivo desse para poder se fazer valer, representar na Assembleia, Sim. ele já estava no edital pré-requisito que ele submetesse aquela procuração Para análise prévia. para análise prévia. Sim. E aí eu estava no edital. Se tiver no edital que ele deveria ter submetido e ele não submeteu, ele pode participar da Assembleia mesmo assim? Olha, eu acho que quando as regras estão previstas ali no edital, é de bom tom a gente respeitar, né? É claro, mesmo assim, mesmo estando previstas ali no edital, eu acho que há situações que a gente possa sim parar e analisar a procuração. Por quê? Desde que, eu falo, né? Nem porque, desde que as observâncias que estão no edital sejam da convenção de condomínio. Entendi. Né? Eu acho que eu não concordo muito quando a administração ou um síndico coloca as regras que ele quiser ali dentro do edital, sem ter um respaldo no regimento ou na convenção. Né? Então, claro que a gente, né, principalmente lá na pandemia e tudo, a gente colocava até para ter uma organização, porque a gente não tinha um aplicativo lá de imediato para poder analisar a procuração, então a gente tinha que ter a análise prévia. Ou então ali, né? Então, aí a gente precisava desenvolver um procedimento dentro do edital capaz da gente poder controlar as procurações na Assembleia. Né? Agora já é um outro momento. Né? Eu acho que aí eu tenho uma certa resistência de quem cria as próprias regras dentro do edital sem ter uma determinação na convenção e regimento interno, sabe? Entendi. O que você ia falar, Natália? eu ia falar justamente isso, que geralmente as regras de apresentação das procurações são previstas no edital.
Por isso que eu acho importante colocar no regimento interno, né? Porque aí a gente não é uma coisa que quem está criando é o síndico, nem a assessoria jurídica ou nem o condomínio dedicado, Sistema. né? Nem o sistema. É uma coisa que foi deliberada em assembleia. Gente, como é que a gente vai fazer quando for virtual? Vamos escrever aqui no regimento interno, fazer um artigo aqui nas assembleias virtuais, a apresentação da procuração vai se dar em 24 horas e tudo, papapá. Provou em assembleia? Aí pronto, e não vai ser a doutora Pantoja que vai virar e falar, vamos analisar a procuração no meio do caminho. Jamais, a gente vai obedecer aquilo, né? Então é isso que eu estou te falando, que é essa necessidade do procedimento tá deliberado, né? Deliberado em assembleia e dentro do regimento interno ajudaria demais nessa situação que a gente está falando aqui, sabe? E isso é muito importante ser falado, porque embora as regras venham previstas no edital, pode acontecer algum imprevisto. Por exemplo, a administração não verificou que tinha uma procuração ali recebida por e-mail e aí passou batida e a pessoa já era para estar lá dentro do sistema e aí tem que ser levado para a presidência da mesa. É muito importante que sempre que essas situações chegam no aplicativo e geralmente chegam pelo nosso canal de suporte, que fica sendo disponibilizado ali durante todas as reuniões, eles são passados imediatamente para a administração. O aplicativo, ele não decide, assim, quem participa ou não. A gente leva para a presidência da mesa. Geralmente, já aconteceu, né, doutora Pantoja, de analisar as procurações ali durante a assembleia para ser de forma transparente. Eu e a doutora Isabela Pantoja, eu na operação ali do sistema e a doutora como presidente, a gente raramente trocou alguma mensagem particular. Sempre na sala de reunião. Sempre de forma muito transparente, com a participação de todos os presentes. Já aconteceu, Eliane, lá no teu condomínio, de um morador tá apresentando procuração aos 45 do segundo tempo? Já sim. Já, e a gente aceita. João, a questão da Assembleia Virtual, a gente foi aprendendo e melhorando o processo. Eu lembro que no meu primeiro edital, se eu não me engano, eu coloquei as procurações deverão, usei a palavra, deverão ser apresentadas né, até o horário tal pelo canal X. Depois a gente foi começando a melhorar. Pedimos que as procurações, para agilizar o processo, sejam apresentadas com antecedência. Então, a gente vai aperfeiçoando o processo. E eu lembro que na primeira assembleia, a gente sempre tem que sentar na cadeira do condomínio. O que pode ser questionado? E uma coisa que eu sabia que ia ser questionado é como é que a gente vai saber das procurações? Então, antes de iniciar a Assembleia, quando elegeu o presidente, que por coincidência a presidente, porque a doutora Isabela me assessora, né, é assessora jurídica, não é assessora não, é assessora jurídica de alguns condomínios onde eu sou síndica. Então, já aconteceu, na primeira Assembleia, ela que estava me assessorando, e eu pedi que ela falasse em Assembleia quais as unidades que estavam sendo, só o número da unidade, representadas por procuração. Bacana. E no relatório de votação, que nós utilizamos o dedicado, inclusive você no início falou que convidou alguns síndicos, né, para ajudar a construir. Sim, sim. Eu e a minha sócia Elizabeth, nós fomos convidadas para ajudar, demos algumas sugestões e assim, ficou muito além do que eu imaginava que seria, porque realmente é bem completo. Então, ali no condomínio dedicado, quando o relatório de votação, aparece o número da unidade e quem era o condomínio que estava representando. Então, ele é auditável. Isso dá uma segurança jurídica muito grande, uma segurança para o condômino. Sim. Então, assim, o condômino que quiser ir até a administração e pesquisar o relatório de votação sai até a opção de voto, né? Sim. Então, assim, é muito detalhado. Ele tem essa possibilidade de ir lá fazer essa auditoria.